Você tem um costume de acordar de manhã, buscar a Deus? A primeira coisa que você faz no seu dia é buscar a Deus? Eu vejo que muitas pessoas falam sobre viver o Evangelho para Cristo. Viver a sua vida. Vou gastar a minha vida. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas não estão dispostos a acordar pela manhã. E a primeira coisa a fazer era abrir a Bíblia e ler a Bíblia. É abrir a Bíblia e meditar na palavra. A primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular e ver as redes sociais. É ir para o computador, ver uma Netflix. Mas não abrir a Bíblia, meditar na palavra de Deus, orar. Se você é uma pessoa que está acostumada a ter essa rotina de acordar, mexer no seu celular, mexer nas redes sociais e deixar a Bíblia, a palavra de Deus, a intimidade com Cristo, para quando sobrar algum tempo, nós temos um problema. Mas antes, já se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo, para que esse canal possa crescer cada vez mais e levar a mensagem de Cristo para mais almas. Então já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e bora pro vídeo. Hoje eu vou trazer uma reflexão um pouco mais pensativa, com um tom mais melancólico, sobre Salmos, capítulo 1, que diz assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios. Já quero começar aqui com um princípio interessante. Abençoados, ou bem-aventurados, ou felizes, são os que rejeitam os conselhos dos ímpios. Se você se diz um cristão, se você vive o Evangelho, se você dedica a sua vida para Cristo, você não vai ser influenciado pelo conselho dos ímpios, pelo que os ímpios falam, pelo que eles acham certo, pelo que eles julgam ser a verdade, a moral e a ética. Mas você vai seguir o que a palavra de Deus disse, o que Jesus disse, os princípios e os mandamentos do Evangelho. Quando você dá ouvido aos conselhos dos ímpios, você está dando margem para cair em pecados, cair em tentações e laços do inimigo. Mas se você dá ouvidos à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, à palavra, você vai estar sendo guiado por um caminho que você sabe que vai dar frutos, sabe que é o caminho certo a seguir. Outro conselho que ele dá é: não ficam no caminho dos pecadores. Você não caminha junto com pessoas que não levam você para Cristo. Não fique junto de pessoas que não te incentivem a ler a Bíblia, a meditar, a orar, a jejuar, a evangelizar, a fazer vídeos que promovam o reino de Deus e tantas outras coisas. Mas se você anda com pessoas que falam pornografia, que mostram pornografia, que falam sobre corrupção, que vivem a promiscuidade na sua essência, você tem problemas bíblicos sobre você se dizer cristão e ter essas práticas e conviver com essas pessoas. Eu não estou falando que você não possa conversar, que você não possa ter certo nível de intimidade e relacionamento com essas pessoas. Mas aqui fala que felizes são aqueles que não ficam no caminho dos pecadores, que não convivem, que não estão constantemente andando pela mesma direção, pelo mesmo caminho, com o mesmo objetivo final de trilha de caminho. Eventualmente você vai acabar se deparando com um ou outro em momentos da sua vida. Mas enquanto um está caminhando para a perdição, para a carne e para os desejos pagãos, você está caminhando para Cristo, para o Evangelho, para a glória de Deus. Você pode se deparar com eles em algum momento. E até por algum momento conviver momentaneamente com eles. Mas os seus objetivos, o seu caminho é diferente do deles. Isso importa e muda toda a história. Um outro conselho que o salmista diz é: nem se sentam com os escarnecedores. Isso aqui reforça o versículo anterior. Não se senta, não tem intimidade, não convive, não cria laço
de amizade, se você diz que você é amigo, de conviver com aquele que é um escarnecedor, que vive a promiscuidade na sua maior degradação, nós temos um problema moral e bíblico aqui. Você deve evangelizar aquele seu amigo que vive em balada, que pega mulheres, que pega homem sendo homem, mulher sendo mulher, que xinga, que blasfema, que tem moral e ética deturpada dos princípios bíblicos. Você pode ter esse amigo. Você só não pode se assentar com ele. E esse se assentar é conviver, é viver ao lado dele, é conviver ao lado dele, é trocar intimidade, é realmente estar ali, vivendo em comunhão com aquela pessoa. Você não pode viver, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você deve evangelizar essa pessoa, você deve proclamar o evangelho para ela, mas não deve conviver com ela, porque não tem como trevas e luz habitar juntos. Não tem como um jugo desigual ser igual. É até um paradoxo imaginar isso. Mas, se você é um cristão, e aqui agora responde todos esses conselhos, e principalmente o primeiro conselho, que é rejeitar o conselho dos ímpios. A sua alegria está na Torá de Adonai. Em sua Torá medita de dia e de noite. Foi o que eu falei lá no começo do vídeo. Será que quando você acorda, você mexe no seu celular, você mexe nas suas redes sociais, você vai ver Netflix, você vai jogar no computador, ou você abre a Bíblia e lê a palavra? Só que aqui tem um detalhe, aqui ele não fala ler a Torá. Aqui fala medita na Torá. Você se alimenta, você lê a Torá, você lê a Bíblia, a palavra de Deus, e você reflete sobre ela. Você tenta entender, você tenta trazer lições para a sua vida. Você ora, você escuta um louvor, você vê uma pregação. Você inicia seu dia na presença e no caminho de Deus. Quando você tem esse princípio, quando você tem esse costume, esse prazer, porque aqui ele fala, mas a sua alegria, o seu prazer, estar nisso. Quando você faz isso sem culpa, sem peso, sem pressão, mas por prazer, por alegria. Igual quando você conversa com aquela menina no Instagram, que está namorando, aquela sua namorada, aquele seu namorado, que você gosta, tem prazer de ficar o dia todo conversando. De sair para passear o dia todo. Quando você tem esse prazer de ler a palavra, de conhecer mais sobre Deus, sobre o Evangelho e sobre os mistérios da graça, você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto em seu tempo, que suas folhas não murcham e que tudo que faz é bem sucedido. Porque você não vai fazer mais a sua vontade, você não vai fazer aquilo que você deseja, mas agora a sua vontade é Cristo, o seu desejo é Cristo, o seu querer é Cristo, a sua vida se resume em Cristo. E quando a sua vida se resume em Cristo, não tem como dar errado, porque você faz aquilo que Cristo quer que você faça, você deseja aquilo que Cristo quer que você deseja, e você busca ao Cristo verdadeiro. E quando você faz isso, você dá fruto. Você é uma árvore que nunca vai ser cortada, que nunca vai ceder às estações, mas que vai permanecer diante das estações. O objetivo desse vídeo é estimular a você ser essa pessoa que o salmista traz, ser esse crente que ame a Deus, que deseje a Deus, que possa acordar pela manhã com um primeiro desejo no seu coração: Cristo, viver Cristo, desejar Cristo, conversar com Cristo, ler sobre Cristo e amar a Cristo. Que o seu desejo e o seu amor possa ser por Cristo e não pelas redes sociais, não pelo Instagram, pela Netflix. Fica essa reflexão para vocês. Valeu!